Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui uma vez mais para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Na exposição passada falamos sobre os eventos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, também João Marcos, a comitiva de missionários. E hoje nós vamos continuar, meus amados irmãos, agora no capítulo de número 14 do livro de Atos. Se os irmãos já puderem abrir aí no capítulo 14 de Atos, nós vamos também mencionar algumas coisas muito importantes relacionadas ainda com a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós falamos que Paulo passou por várias cidades, saindo de Antioquia, a igreja que o enviou, ele passou pela Seleucida, ele passou por Chipre, por Salamina, por Pafos, por Perge, por Antioquia da Psídia. E agora nós vamos falar do evangelho pregado em Icônio, Listra, Derbe. Vamos falar também do retorno de Paulo a Antioquia. Então, a primeira coisa que nós vamos mencionar aqui no capítulo de número 14 do livro de Atos é que uma vez mais o evangelho ele é pregado aos olhos e também aos ouvidos. Pode ver aqui que quando começa o capítulo de número 14, diz que aconteceu que em Icônio eles entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma multidão não só de judeus, mas também de gregos. Eu achei interessante aqui, meus amados irmãos, quando a palavra do Senhor diz que eles falaram de tal modo como com ousadia, com coragem. Eles falaram verdadeiramente em nome do Senhor Jesus Cristo, com toda a disposição, com toda a coragem. O próprio Paulo diz, tendo muita ousadia no falar, coragem, destemor. Então ali, diante da intrepidez da pregação dos missionários, dos apóstolos, ali a palavra do Senhor diz que muitos creram, mas os judeus também incitaram e se irritaram contra eles o ânimo dos gentios. Meus amados irmãos, nós precisamos entender isso terminantemente. Onde o evangelho angaria sucesso, também vai haver perseguição. Então, muitas vezes, nós não estamos preparados para essas coisas. E é necessário que nós estejamos preparados. Muitas vezes, a fúria, a oposição dos adversários do Evangelho, e aí são principalmente o diabo e os seus demônios, se eles se levantam, se eles promovem até às vezes oposição, perseguição, é um sinal de que a obra de Deus está fluindo e nós não devemos ficar preocupados com isso. Mas olha que coisa linda que fala no versículo 3. Detiveram-se, pois, por muito tempo, mais uma vez falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. Aqui, meus irmãos, no versículo 3, nós temos um cumprimento da palavra de Marcos capítulo 16, versículo 20. Após Jesus, ele dá a grande comissão para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, eu chamo a atenção de você para o versículo 20 de Marcos 16, que diz assim: e tendo Jesus sido assunto aos céus, assentou-se à destra de Deus, e os discípulos partiram e pregaram por toda parte. Ou seja, eles cumpriram a grande comissão. Agora eu chamo a atenção de você, o texto conclui assim: e cooperava com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Os milagres, eles não são o evangelho, mas eles abrem a porta para o evangelho. Os milagres não são realizados pelo homem, mas sim realizados pelo Espírito Santo, com a instrumentalidade do homem, para que o evangelho angarie, meus irmãos, as portas se abrem. Então aqui fala bem claro que eles, veja só, que no versículo 1 fala
diz que eles falaram de tal maneira, e no versículo 3, mais uma vez enfatiza que eles falaram ousadamente acerca do Senhor. E diante de toda essa intrepidez, essa coragem, o Espírito Santo de Deus começou a operar sinais, começou a operar prodígios, milagres. Então por isso que o Evangelho ele foi pregado tanto aos ouvidos como também aos olhos. E isso se faz necessário, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que Jesus ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele continua a operar, aleluia. O Espírito Santo opera eficazmente por intermédio da sua igreja. E nós devemos buscar isso da parte do Senhor. Meus amados irmãos, se nós observarmos aqui no versículo de número 4, veja só o que diz, que dividiu-se a multidão da cidade, ali da cidade de Icônio, perdão, tá? Se dividiu a multidão, uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. Então vocês podem ver que o evangelho ali provocou uma revolução. Ai, meus irmãos, e é isso aí, a revolução para o bem, a revolução da mudança, da transformação, da fé verdadeira em Deus, aleluia. Se nós observarmos, meus amados irmãos, entre os versículos 5 e 7, nós temos aqui mais um cumprimento de um pré-requisito da grande comissão que Jesus deu para os seus discípulos. Olha o que diz: havendo um montim, tanto de judeus como também de gentios, como os principais do povo, para os insultarem e os apedrejarem, e sabendo eles disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali também pregaram o Evangelho. O que Jesus falou lá em Mateus capítulo 10, versículo 23? Jesus disse assim, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Paulo e sua comitiva percebeu ali, né, que os judeus estavam ali combinados com alguns gentios incrédulos, estavam planejando, irmãos, apedrejar Paulo. E quando eles souberam disso, o que eles fizeram? Eles fugiram. Então, queridos, eles não ficaram ali enclausurados, não. Eles não ficaram ali temendo pela sua própria vida, não. Mas simplesmente eles cumpriram essa ordem de Jesus. Está me perseguindo aqui? Eu vou para outro lugar. Mas o propósito, aleluia, não vai ser mudado. Porque diz no versículo 7 que quando eles foram para as cidades de Listra e de Derbe, ali também lhes pregava o Evangelho. Isso é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eles não mudavam a mensagem por causa de perseguições, de oposições e até mesmo de atentarem contra a sua vida. Irmãos, uma coisa bem interessante também da gente comentar aqui nesse texto de Atos, capítulo de número 14, nós precisamos entender que quando o céu se manifesta, o inferno também se enfurece. Por que eu estou dizendo isso? Se vocês observarem, dos versículos 8 até o 10, vai relatar mais um milagre operado pelo Senhor com a instrumentalidade dos missionários na cidade de Listra, que diz que estava ali assentado em Listra um certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Foi mais um prodígio, foi mais uma maravilha operada pelo Senhor. Aleluia! Eu quero dizer, meu amado, minha amada irmã, que nos ouve neste momento, os dons espirituais, eles continuam atuais. Jesus não mudou. O Espírito Santo continua ortogando dons aos seus servos. Aleluia! Os milagres não cessaram na era apostólica, não, porque o próprio Jesus disse que os sinais se seguirão aos que crêem. E sinal aqui também está incluído maravilhas, sinais e prodígios. Aleluia! Mas ali, irmãos,
o que acontece? Depois que acontece esse milagre esplendoroso, esse milagre maravilhoso, olha o que acontece. A partir do versículo 11, diz que as multidões, vendo o que Paulo fizera, achando que foi Paulo que fez, na verdade não foi Paulo quem fez foi o Espírito Santo por intermédio de Paulo, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam a Barnabé de Júpiter e chamava a Paulo de Mercúrio, porque era Paulo que lhes falava, né? E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria, juntamente com a multidão, oferecer-lhes sacrifícios. Olha só, irmãos. Isso é fruto, irmãos, de uma cultura pagã, de paganismo, tá, meus irmãos? Da idolatria e da superstição dos povos. De acordo com a lenda, né, diz que o tal do Júpiter e o tal do Mercúrio tinha visitado aquelas regiões lá e tinha punido toda a população e tinha poupado só o casal que agregou eles em casa. Então ali, quando eles vê Deus usando, que eles não entendiam também isso, Deus, o Espírito Santo operando através da vida de Paulo e Barnabé, eles acharam que os deuses tinham tomado forma humana. No caso aqui, Mercúrio e Júpiter. Veja só, irmãos, ao ponto que leva às crendices errôneas do povo, a superstição, a religiosidade vazia, as superstições das nações. Mas Paulo, neste momento, ele aproveita o ensejo para pregar mais uma vez, para anunciar uma palavra poderosa da parte de Deus. Olha o que Paulo começa a falar a partir do versículo 14. Diz assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas coisas inúteis e se converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quantos que nele há. Louvado seja o nome do Senhor, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não deixou este mesmo sem testemunho, beneficiando-os lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Aleluia! Paulo e Barnabé, longe de chamar os holofotes para si, longe de chamar a atenção para si, agora Paulo e Barnabé direciona a operação daquele milagre diretamente a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia! E Paulo aproveita aquele ensejo para pregar essa mensagem gloriosa, essa mensagem maravilhosa. É interessante, meus amados irmãos, se nós fizermos um paralelo do que Paulo pregou, né, do que Paulo pregou em Antioquia da Síria, em Antioquia da Psídia, e o que Paulo pregou em Listra, nós vamos ver umas peculiaridades. Por quê? O evangelho não foi mudado, mas lá em Antioquia da Psídia, né, lá em Antioquia da Psídia, Paulo, ele partiu do Antigo Testamento. Ele começou a falar da escravidão do Egito, da libertação, do estabelecimento do povo na terra. Por quê? Porque ele estava falando para uma comunidade judaica. Então ele parte da lei, da Torá, do Antigo Testamento. Ele fala dos juízes, ele fala de Samuel, ele fala dos 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Mas já aqui, e ele conduz, claro, a Cristo. Mas aqui em Listra, Paulo parte, irmãos, da onde? Do mundo natural. Ele fala, olha, Deus, a prova da existência dele é que mesmo vocês sendo pagãos, sendo idólatras, Deus tem usado de misericórdia. Ele tem derramado chuva. Ele tem vos dado colheitas.
Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então nós precisamos aprender com a flexibilidade de Paulo. Precisamos encontrar os pontos de contato entre os povos para anunciarmos o nome de Jesus Cristo, que é o único que pode satisfazer todas as aspirações humanas. Eu tenho um livro aqui, meus irmãos, que ele é fantástico, esse livro. É um livro de missões chamado O Fator Melquisedeque. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Esse livro aqui é fundamental, porque ele fala sobre os elos de Deus nas mais variadas culturas, os pontos de contato. Precisamos disso. Paulo foi perspicaz aqui, meus irmãos, um homem que se contextualizava. Paulo, em Listra, ele não usou, por exemplo, o Antigo Testamento. Por quê? Porque aquele povo não conhecia o Antigo Testamento. Eles não conheciam as Sagradas Escrituras. Então, Paulo parte do mundo natural, porque o mundo natural dá evidências da existência, do cuidado, da benevolência e da misericórdia de Deus. Precisamos, amados, ter essa sabedoria do alto para encontrarmos os elos de ligação, para que possamos levar a mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali, meus irmãos, foi uma orquestração. Por quê, irmãos? Porque ao passo que o milagre foi operado, as multidões ensandecidas, sem entendimento, queriam oferecer sacrifício e até mesmo idolatrar ali os missionários. Mas, meus irmãos, onde Deus opera milagre, o diabo muitas vezes faz tumulto, porque o foco do diabo ali, meus irmãos, tá? Não era outra coisa senão desviar a atenção do povo. A mensagem do Evangelho para os obreiros de Deus é sempre essa: nós não podemos chamar a atenção mais do que o próprio Evangelho. Tá? O obreiro não deve gostar de bajulação, tá? Porque assim ele acaba se opondo à glória do único Deus verdadeiro. Quem merece toda a honra e toda a glória é o Senhor, o nosso Deus. E Paulo e Barnabé fizeram exatamente isso aqui. Tá? Toda aquela coisa ali, aquela orquestração, foi para poder desviar a atenção do povo, mas Paulo e Barnabé aproveitaram aquela oportunidade para pregar o Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, mais uma vez a gente vê claro essa questão aqui, que onde o Senhor opera milagre, onde os milagres muitas vezes abrem as portas para o Evangelho, ali também atrai perseguição. Olha o que diz no versículo 19, a seguir diz assim, ó: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Paulo ali, meus irmãos, sofreu um atentado, um linchamento propriamente dito. Tá, irmãos? Paulo ali, ele começa agora a sentir na pele o que Jesus falou para ele por intermédio de Ananias em Atos 9,16. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome, sofrer pelo meu nome. Paulo, meus irmãos, ele chegou até a dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa. Ele também disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a obra que o Senhor Jesus me designou. Paulo, irmãos, longe de ficar temeroso, analise se fosse nós, meus irmãos. Se nós sofrêssemos todas essas coisas, apedrejamento, escárnio. Mas Paulo, longe de ficar enclausurado, de reclamar e até mesmo de se queixar contra Deus, Paulo não. Ele continuava cumprindo o seu propósito. Mais uma vez, ele se retira daquela cidade e agora ele vai para outra cidade chamada Derbe. Para quê? Diz aqui, tá? Diz aqui, para mais uma vez fazer a obra do Senhor. Olha o que diz o versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, ou seja, na cidade de Derbe, e feito ali muitos discípulos, aleluia, Paulo não cessava o seu trabalho, ele continuava evangelizando, pregando, discipulando, fazendo o trabalho missionário com zelo, com alegria e graça no seu coração. Meus amados irmãos,
Nós vemos também aqui, queridos, entre os versículos 21 e 23, um zelo de Paulo pela igreja. E como é que nós podemos constatar, irmãos, o zelo de Paulo pela igreja? Primeiro, ele fortalecia o ânimo dos discípulos. Olha o que diz, né, no versículo de número 21. Tendo eles anunciado o evangelho naquela cidade, tendo muitos discípulos, voltaram para Listra. Olha só, irmãos. Lá em Listra, ele sofreu apedrejamento. Em Icônio, queriam também matá-lo, e ele saiu da cidade. Mas o que é que Paulo faz, e sua comitiva? Quando eles retornam para a sua igreja, mãe, para a igreja em Antioquia, ele passa por essas mesmas cidades, fazendo o quê? Fortalecendo o ânimo dos discípulos. Está aqui, ó, confirmando o ânimo dos discípulos. Versículo 22. Por quê, irmãos? Paulo tinha esse cuidado. Paulo não era somente um pregador itinerante. Paulo não era somente um missionário itinerante. Paulo era um pastor, um homem que cuidava de igreja, um homem que tinha verdadeiramente cheiro de ovelha, ele tinha cuidado dos discípulos, e é necessário nós sermos fortalecidos na fé, fortalecido o nosso ânimo diante de uma sociedade pagã, idólatra e longe de Deus. Precisamos, irmãos. Outro propósito de Paulo era exortar os discípulos a permanecer na fé. Paulo tinha a plena consciência da necessidade do discipulado, porque o discipulado está incluído na ordem imperativa do mestre, do nosso mestre, o Senhor Jesus. Ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Não é somente pregar, é fazer discípulos. Essa é a ordem do mestre para nós. Aleluia. Então Paulo, ele exortava os irmãos a permanecer na fé. Outra coisa, irmãos, ainda no versículo 22, Paulo, ele dizia claramente que a vida cristã muitas vezes é constituída de tribulações e provações. Olha o que ele diz: para que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A vida cristã não é uma colônia de férias, irmãos. Muitas vezes passamos por provações, por necessidades, por infortúnios, por sofrimentos, sim. Mas a promessa é clara. Paulo diz a Timóteo: se com ele hoje sofremos, com ele um dia reinaremos. Aleluia! O apóstolo Paulo também escreve aos Romanos e diz: as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aos Coríntios, Paulo também diz que a nossa leve e momentânea tribulação trará para nós um peso de glória muito excelente. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, as aflições, meus irmãos, não são castigos de Deus, mas muitas vezes são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. A vida cristã não é uma colônia de férias, irmãos. A vida cristã não é indolor. A vida cristã muitas vezes tem dor, tem sofrimento, tem provações, mas o que está reservado para nós, é o que Paulo diz: importa que por muitas tribulações iremos entrar no reino de Deus, aleluia, no reino dos céus. Oh, glória! E um outro propósito, irmãos, foi a eleição dos obreiros. Versículo 23 diz: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor os que haviam crido. E meus irmãos, aleluia, a palavra ancião aqui, meus irmãos, no original grego é presbel. Presbel, foi de presbel que originou a palavra presbítero, tá? Então aqui os anciãos estão relacionados aos presbíteros, né? Eram eles que deveriam apacentar o rebanho de Deus, né? Os pastores deviam cuidar e ensinar esses líderes que foram consagrados aqui. Eles deviam ensinar a verdade, proteger o rebanho dos lobos vorazes. A eleição, queridos, não deveria ser feita sem jejum e sem oração. Veja que fala aqui que eles oraram e jejuaram para consagrar aqueles obreiros, irmãos. Os líderes da igreja têm que aprender a ser dependente de Deus.
É Deus quem dá pastores à igreja. É o Espírito Santo que constitui os líderes da igreja. Aleluia, porque a igreja é do Senhor. Aleluia. Então os líderes precisam ser, meus irmãos, escolhidos na direção do Espírito Santo. Paulo diz: não imponhais as mãos precipitadamente sobre alguém, ou seja, não ordene alguém neófito, não ordene alguém precipitadamente ao ministério, porque ministério é coisa séria, entendeu? É Deus é quem dá pastores. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:11 que Ele mesmo deu uns para evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, profetas. A palavra do Senhor também diz em Hebreus capítulo 5, versículo 4, que ninguém toma para si essa honra se o Senhor Deus não o chamar, assim como chamou Arão. Então, precisamos entender essas verdades, mas o fato é que uma igreja não pode viver sem liderança, mas essa liderança, ela provém de Deus na direção do Espírito Santo. Aleluia. Meus amados irmãos, para nós finalizarmos a nossa exposição de hoje, nós vamos falar sobre que os apóstolos, eles retornaram à sua base missionária, né? Eles retornaram ali. Vocês podem ver aqui nos versículos 24, que diz que eles, passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, mais uma vez eles anunciaram a palavra, proclamando, eles desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Tá, meus irmãos? Paulo, meus irmãos, juntamente com suas comitivas, em menos de 10 anos, ele estabeleceu igrejas na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia Menor. Lugares que antes não tinha igreja, e Paulo ele tinha essa preocupação de levar o evangelho aonde Cristo não estava sendo proclamado, onde Cristo não estava sendo anunciado. Essa era uma preocupação do apóstolo dos gentios, de plantar igreja onde não havia igreja, de anunciar onde não estava sendo anunciado, de edificar onde não estava sendo edificado. E ele foi, meus irmãos, o maior bandeirante do evangelho. Ah, meus irmãos, então, queridos, ali a Bíblia diz que Paulo, ele regressa à sua igreja local, a igreja em Antioquia, para relatar. E a palavra do Senhor diz que eles estavam ali todos reunidos para ouvir da boca de Paulo e Barnabé as notícias desse primeiro avanço missionário da igreja. Né, meus irmãos? E os apóstolos, eles falam claramente ali, não somente, meus irmãos, o que eles fizeram para Deus, mas sim o que Deus fez por eles. Olha o que diz aqui no versículo 27, que quando eles chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera. Eles devem ter falado, aleluia, lá em Icônio, uma grande multidão creu, milagres foram operados. Lá em Listra também, um varão coxo, levantado, foi restaurada a sua saúde, mas lá também eu fui apedrejado, fugi para outra cidade, fui para Derbe, lá fizemos muitos discípulos, e eles falam assim, eles relatam ainda, como Deus abriu a porta da fé para os gentios. Aleluia, meus irmãos, é Deus quem opera, é Deus quem faz, aleluia, foi Deus quem abriu aos gentios a porta do evangelho, foi Deus que abriu os corações dos pagãos, foi Deus que fez, aleluia, dissipar as trevas e resplandecer a luz do evangelho. A obra de Deus, ela é feita por Deus por intermédio dos seus servos, é Deus quem opera, tanto no querer como no efetuar. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. E no versículo 27 aqui, Paulo e Barnabé reconhecem isso plenamente. É Deus é quem faz a obra. Aleluia, tudo é feito para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, e o texto termina no versículo de número 28, dizendo que Paulo e Barnabé ficaram ali em Antioquia da Síria não pouco tempo, ou seja, Paulo e Barnabé tinham uma referência, eles tinham raízes comunitárias. Não existe, irmãos, essa questão
de missionários sem ligação com uma igreja é necessário, tá, meus irmãos? Porque a igreja precisa do missionário, o missionário precisa da igreja. Por que que a igreja precisa do missionário? Porque o missionário vai aonde muitos na igreja não têm condições de ir. E por que que o missionário precisa da igreja? Porque ele precisa de uma referência para estar orando e contribuindo com o seu ministério missionário. Aleluia! Eles, meus irmãos, retornam, ficam ali um pouco de tempo para se encorajar, para se abastecer, tá, meus irmãos? Para que eles fossem uma referência também ali, para que aquela igreja em Antioquia também tivesse comprometida cada vez mais com a causa e com a obra missionária, o que a gente vê claramente que ali se torna agora uma nova potência da missão ali na igreja primitiva, a igreja em Antioquia da Síria, tá, meus irmãos? Então, é isso aí que eu queria compartilhar com os irmãos. Fique com essa palavra para o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus negócios, seu ministério. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja com você e com toda a sua casa. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também sejam edificadas e o nome do Senhor, isso é a primazia, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus amados? Nós vamos ficando por aqui. Fiquem em paz. Deus os abençoe e até a nossa próxima exposição. Amém? Deus vos abençoe.